poemas. 3 poemas. Noturno de Ipanema. Nada mais banal que dizer: o sol se põe sobre o horizonte. Esse poema, que começa com esses 2 versos, é do Afonso Romano de Santana. Está no livro A Vida é um Escândalo, editado pela Rocco em 2017. Conferindo a ficha catalográfica, é isso aí. Ano em que o Afonso Romano de Santana completou 80 anos de idade. Nada mais banal que dizer: o sol se põe sobre o horizonte. Eu escolhi esse poema porque eu acho ele muito representativo da obra do Afonso. Eu estudei um pouquinho a obra do Afonso por causa do meu mestrado e também por causa da minha admiração por ele e pela obra dele. Nada mais banal que dizer: o sol se põe sobre o horizonte. São 7:30 da tarde, quase noite, é verão. Terei 1 minuto de contemplação até que a luz desapareça uma vez mais. O lance não é minha narração, minha declamação do poema, porque não tenho dicção boa, minha voz não é estudo não, e minha interpretação tampouco. O lance é conversar de poesia, porque eu acho isso legal, só por isso. De repente acho aí 5, 10 pessoas que também curtam. Então essa é a ideia dos 3 poemas. São 3 poemas aleatórios, praticamente, não tão aleatórios. São 3 poemas que eu gosto, que estão aqui na biblioteca, que eu acho interessante compartilhar alguma coisa deles e de suas autoras e seus autores. Vai um chá aí. Noturno de Ipanema está nesse livro, A Vida é um Escândalo, que é o último livro de poesia publicado pelo Afonso Romano de Santana. Ele começou a publicar em 1960, com o 4 Poetas. Tá aqui o livro. Esse livro tem uma curiosidade. A curiosidade 1 é: nunca coma paçoca antes de gravar um podcast. A curiosidade de verdade do livro, que é de 1960, ele foi publicado com outros 3 poetas, e por isso 4 poetas, né? Então Afonso Romano de Santana, Terezinha Alves Pereira, Silviano Santiago e Domingos Muchon. O Silviano Santiago é famoso, né? Ele é crítico literário, romancista. Assisti a apresentação dele ao lado do Antônio Cícero na Flip de 2012, falando de Drummond. Aquela Flip, que foi a 10ª Flip, homenageou o Drummond. Foi um privilégio estar lá. Esse livro tem poemas desses 4 poetas, portanto, e esses poemas do Afonso vão parar depois no livro Canto e Palavra, que é o que ele considera normalmente como como seu primeiro livro, vamos dizer assim. Eu já usei o Noturno de Ipanema em aula de poesia que eu já dei, assim, oficina, porque eu acho ele muito significativo. Por isso, assim, acho muito significativo você começar um poema com um pôr do sol, sabe? Pôr do sol é a poesia mais difundida do mundo, talvez, né? O pôr do sol, as pessoas que aplaudem o pôr do sol, o lindo pôr do sol, as fotos do pôr do sol, enfim, o pôr do sol é metafórico, né? Ele é um morrer e nascer, uma promessa, um alívio, ele é uma lindeza, tudo que vem acompanhado, né? Então eu acho muito interessante ele ter começado o poema com o pôr do sol. E isso tem um peso maior ainda quando o poeta está completando 80 anos de idade.
ele fala que terei 1 minuto de contemplação até que a luz desapareça uma vez mais. Não é? Está na materialidade total, né? Mas que é inevitavelmente metafórica. Não é uma metáfora super inovadora, mas está tão seco, tão preciso, né? Tão objetiva essa descrição dele nos versos, que ela ganha esse poder de metáfora. Nada mais banal que dizer: o sol se põe sobre o horizonte. São 7:30 da tarde, quase noite, é verão. Terei 1 minuto de contemplação até que a luz desapareça uma vez mais. Assento-me neste terraço e olho. Não há como datar este instante. Van Eyck pôs no seu quadro Johannes Eyck Fuit Ik. Johannes Eyck Fuit Ik. Esse Fuit Ik esteve aqui em latim. Johannes Eyck foi um pintor. E ele pintou esse... Dentro de um quadro dele, ele escreveu esse Johannes Eyck esteve aqui. O cara pichou a própria obra. Então tem essa conversa, né? Essa obra de arte que é o pôr do sol, mas não tem como você escrever que é seu, né? Entre outras possibilidades aqui. Este é o mesmo ritual há bilhões de anos. Certeiramente, o sol se põe entre aquelas ilhas que o acolhem. Tenham 1 minuto para a contemplação da luz. 1 minuto é muito pouco, mas a poesia rasga o tempo e me inunda com sua luz. Eu anotei aqui: a poesia, que não é o poema, é que está no mundo, na vida, um modo de ver. Eu rabisco os meus livros. 1 minuto é muito pouco, mas a poesia rasga o tempo e me inunda com sua luz. A poesia rasga o tempo. O que você acha disso, hein? Não sou especialista em Bergson, não, mas eu acho que é bergsoniano isso, né? Assim, do tempo como sensação, não como minuto, como segundo atrás de segundo, né? Essa percepção do tempo, que daí ela escapa da duração, né? Retomo as perplexidades que me acompanham desde as montanhas de Minas. Adiante a ilha rasa, o farol que o poeta anotou, ao lado da cobertura do cronista e a solidão nadando mar afora. A cobertura do cronista, eu acho que ele está se referindo à cobertura do Rubem Braga. Da cobertura do Afonso Romano de Santana, onde eu fui algumas vezes para entrevistá-lo e para entrevistar Marina Colasanti, sua companheira de vida toda, desde 71, eles são casados. Marina Colasanti, poeta, cronista, contista, escritora de diversos estilos, né? Ela e ele moram ali há anos e anos, e dá para ver a cobertura do Rubem Braga, ali da cobertura do Afonso. Então eu acredito que ele esteja fazendo essa referência. E a solidão nadando mar afora, ele pode ter criado esse verso por causa da sensação de solidão do mar no olhar dele, ou será que ele está falando, ele está fazendo uma referência também a uma famosa crônica do Rubem Braga, que ele fala do nadador que vai atravessando a vista dele, assim, de repente o cara some, assim. A crônica é isso, é essa passagem do sujeito nadando no mar, assim, sensacional. É uma das mais famosas do Rubem Braga. Fiquei pensando se não pode ser a história, ele segue aqui, a
É um verso único, né? A história é um assombro ingovernável. Tomaram-me um pedaço do mar. Não nos demos o país que merecíamos. Amigos se foram e não resolveram nossos enigmas. Consulto suas obras em vão. Rodavam o uísque em seus copos, eram espirituosos nas festas, mas partiram sem entender o inexplicável. Penso nas gravuras persas que eu vi inscritas em pedra, nas planícies onde Ciro guerreou. Estavam expostas a essa mesma lua que me surpreenderá daqui a pouco neste terraço de Ipanema. É muito curioso como nesse poema o Afonso atinge uma, como é que eu vou dizer, um objetivo, uma meta, uma sina, sei lá, uma missão, uma autoproposta de se colocar na própria história e na grande história, não ser só o objetivo, né, se colocar, estar como é de fato. As coisas de fato são assim. A gente não está parte de tudo. Você não alcança o que fazem lá os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, mas você é parte, faz parte do nosso tempo, dessa nossa existência, coexistir com algumas coisas, né? E a gente coexiste, inclusive, com toda a história, com toda a humanidade, com todas as partículas que estão aqui há 4 bilhões e meio de anos, né? Nesta redoma que chamamos Terra, ou há 14 bilhões de anos, se for pensar em universo, sei lá quanto tempo que é. E o Afonso traça essas relações, essa tensão e confluência ao mesmo tempo, né? O tempo todo, assim, ele busca isso mesmo. Então a história do Brasil, o universo, a nossa vida cotidiana, tudo entrelaçado. O que é muito ambicioso, grandioso. Foi dizer, pô, deu certo isso em todo o poema que ele escreveu. O que é dar certo, né? O que é dar certo? Claro, em alguns poemas isso ficou mais poderoso do que em outros. É uma busca. O escritor Jorge Miguel Marinho, um amigo saudoso, dizia que um texto nasce grávido de outro. Isso faz muito sentido, né? Aqui, né, voltando aos versos do Afonso, quando ele fala dos amigos se foram, não resolveram nossos enigmas, né? Rodavam uísque em seus copos. Eu não sei se eu estou impactado aqui por causa da citação do Rubem Braga, mas fico pensando que eram muitos desses amigos eram esses que frequentavam ali a cobertura do Rubem Braga, esses outros autores, né? Que não são exatamente do tempo do Afonso. Ele é mais novo que aquela galera toda, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Otolara Rezende, o próprio Rubem Braga, mas ele conheceu, né? O Drummond, que se não ia nas festinhas, ele convivia com todo mundo, passava por ali. O Afonso fala, o poeta, o Drummond passava aqui. Passava mesmo, morava em Copacabana, passava por Ipanema, ali é tudo um trânsito a pé, né? E as pessoas se topavam e se falavam. Eles não resolveram os enigmas, né? Então todo mundo ali, escritor, pensador, mas ele fala, partiram sem entender o inexplicável. Houve um tempo em que os versos me perseguiam e a história ia comigo. Não sou um herói do meu tempo. Daqui vi o câmbio das estações. Aliás, daqui vi o câmbio de estações. É impressionante como na leitura a gente atropela
as preposições e tal. E tudo é parte, pode ser substituível ou não. Tem que tomar cuidado mesmo, né? Pode mudar o sentido. Daqui vi o câmbio de estações. Alegrei-me em algumas festas. Perdi, ganhei, tornei a perder e a ganhar. Nesta portaria passam sombras e pessoas. O suicida se jogou do andar abaixo. Olhei as pragas do jardim e amei-as, e antes que essas ruas fossem abertas, os índios habitaram o resplandecente lago que me contempla. Acredito que ele esteja falando da Lagoa Rodrigo de Freitas. A referência geográfica aqui, né? Não deveria me atormentar e sim erguer um drink, saudar o desconhecido. Está se esgotando meu tempo. O sol vai se pondo. Então aqui nesse ponto do poema, a metáfora se explica, vamos dizer, né? Ele estreita a relação. Mas continuo sem entender as mensagens do vento. Noutros verões, corpos dourados aplaudirão sobre estas praias este espetáculo, o pôr do sol. É uma coisa meio também proustiana, né? Então aqui nada mais banal que dizer, o sol se põe sobre o horizonte, são 7:30 da tarde, né? Tem 1 minuto de contemplação. Então tudo isso aqui é como se tivesse passado 1 minuto, nesse 1 minuto. A vida toda, ou toda a história, está tudo aqui. E é por isso que eu acho ele tão significativo, né? Porque todas essas buscas do Afonso parece que se condensam nesse poema de forma muito feliz. Aí vai terminando o poema. As 2 estrofes finais. Não estou em condições de pensar sobre as escavações que fazem na Abissínia. Eu que mal conheço meu vizinho, separado por esta surda parede. Desfolho mais um entardecer. A ciência não me explica, me edifica. O espanto me reedita. Jogo água nas plantas, olho as estrelas e enquanto me apago, me ilumino. Então aqui uma consciência, né, da vida chegando aos seus momentos finais, assim, aos 80 anos, a gente sabe que provavelmente não vai ter 30 anos pela frente, né? E é uma visão do mundo que tem uma dor e tem um peso, tem uma sabedoria, tem uma força, né? É curioso, você vê nesses versos finais, né? O espanto me reedita, a ciência não me explica, me edifica. Tem tudo a ver essas buscas. É um cara viajado, né? O Afonso viajou muito, ele em vários poemas, em vários livros, ele cita, fala das viagens dele, traz para dentro dos poemas essa vivência, né? Toda. E a cultura dele. Ele é um homem muito culto. Ele coloca nos poemas, mas você acompanha, não é uma coisa, não parece em nenhum momento para mim, pelo menos que há elitismo, sabe? Não, é porque é a cultura do mundo. Grécia, Alemanha, Inglaterra, Abissínia, sei lá, as escavações no Egito, sei lá, ele cita um monte de coisa. E ao longo de vários poemas, aqui tem algumas coisas citadas, né? Mas tem mesmo essas citações, dessas viagens, essa cultura, ganham versos assim como a água nas plantas, né? Olhar as estrelas, que é algo que super acessível, né? Então tá tudo na mesma cesta da vida ali, com a mesma importância.
uma coisa ensinando a ver a outra. Acho que talvez isso. Enquanto me apago, me ilumino. Esses versos finais são geniais. Sonho que estou de volta ao primeiro apartamento quando éramos jovens e tínhamos muito menos coisas e nem sabíamos que já éramos felizes como pensávamos que seríamos. Aparador é o nome do poema. Tá aqui, página 99 deste livro, da Ana Martins Marques. Então eu comecei com um mineiro de BH que cresceu em Juiz de Fora, que é o Afonso Romano de Santana, e chegamos a Ana Martins Marques, que é mineira, se não me engano, de BH. Puxa, não fiz a pesquisa aqui. É, BH. Nasceu em 77. Afonso Romano nasceu em 1937. Tempinho de distância aí, né? Ela tem hoje 45 anos, né? Ou tá beirando aí, se não fez aniversário. Afonso Romano tinha 42 quando lançou Que País é Este? Em 1980. Será que o livro das semelhanças é marcante, né, para Ana Martins Marques, como Que País é Este? É meio que um divisor de águas aí para o Afonso, não na trajetória dele e tal, mas eu acho que ali ele fica mais famoso, né? Ana Martins Marques, com o livro das semelhanças, talvez ganhe mais projeção ainda, por causa de prêmio e tal que esse livro teve. Ah, não sei não. Não importa, né? Não é o prêmio. Não é o prêmio, não é disso. É o poema, é a poesia, é a capacidade de surpreender com os versos. No caso dela, de me fazer reler. Eu releio esse livro muitas vezes. Eu tenho vergonha de mostrar o quanto ele está rabiscado. Marcado, não dá nem para esconder, né? Aparador é o poema que eu estou propondo aqui. Sonho que estou de volta ao primeiro apartamento, quando éramos jovens e tínhamos muito menos coisas e nem sabíamos que já éramos felizes como pensávamos que seríamos. Estás na minha memória, jovem e alegre como numa fotografia. Talvez ainda mais jovem e mais alegre, mais jovem do que jamais foste e mais alegre. Usas uma presilha no cabelo castanho e comprido. Invejo a presilha que está mais próxima do que eu do teu pensamento. Que imagem é essa, né? Invejo a presilha que está mais próxima do que eu do teu pensamento. Quando a poeta escreve versos assim, ela, ao mesmo tempo em que é muito única, ela condensa uma vontade de dizer algo que está na ponta da língua de um monte de gente, assim, que a gente não era capaz de dizer. É uma das potências da poesia, né? Poesia, uma das coisas mais potentes da poesia para mim, das diferenças, né, entre os textos, né, é essa capacidade de condensar uma ideia que a poesia busca, né? Poesia como gênero, né? Invejo a presilha que está mais próxima do que eu do teu pensamento e dos teus cabelos, da tua cabeça de cabelo e pensamento. E invejo a fotografia que se parece tanto contigo. A fotografia que se parece tanto contigo. Quanta coisa está contida nisso, né?
é fulano de tal, né, numa foto. Não é fulano de tal. É uma imagem num momento, num certo tempo na história de fulano de tal. Não é fulano de tal. Inveja a fotografia que se parece tanto contigo, talvez ainda mais do que tu mesma. Talvez ainda mais do que tu mesma. Olha que louco. Aí tem outra ideia, né? Talvez ainda mais do que tu mesma. Quer dizer que às vezes a gente não se parece com a gente mesmo? É doido, mas faz sentido. Ouço as juntas que estalam como portas batendo. Sou hoje uma chaleira, uma pá, uns óculos esquecidos sobre o aparador. Sou o aparador, esquecido de mim mesmo. Sobre o aparador está sua fotografia, que nos sobreviverá. Eu não ouso interpretar esse poema assim. Eu não tenho essa cara de pau de tentar. Não estou dizendo que não seja possível, que não deva, que se, né, não se deva tentar fazer isso, enfim. Mas porque eu acredito que em diferentes dias até, mas mesmo, né, assim, a gente fala, eu entro num poema hoje, daqui a 10 anos entro de novo e eu vou ler de uma outra forma. Aquele poema vai me trazer, vai me tocar de formas diferentes, vai me trazer relações diferentes. Mas até de um dia para o outro a gente faz isso, isso acontece nessa relação. A leitura é a relação. Tem o texto com tudo que a poeta quis fazer e fez. O fez é o poema publicado aqui. O quis fazer é a busca toda da ideia do poema, o poema construído, papapá. E daí ela que fez, e daí tinham intenções aqui, né? Foram trabalhadas. Corta isso aqui, muda não sei o quê. Aí ela apresenta, põe no livro, né? Mas isso é uma das coisas do poema, é um dos elementos dele. Porque daí cada leitor, cada leitora, com mais ou menos referências, né? Com mais ou menos repertório, tanto na literatura quanto na vida mesmo, vai, vai construir alguma relação com o poema. Então é isso. O ato da leitura, que é sempre um ato, não é algo passivo, mas o contrário, o ato da leitura estabelece uma relação do poema que tem uma influência do tempo histórico, né, de várias maneiras. Quem acredita em astrologia vai dizer que um dia que a conjunção é X ou que a Lua não sei o que vai afetar o modo do poema. Sim, a ideia é essa. A relação vai ser outra, né? Algumas coisas ficam mais do que algumas impressões ficam mais, né, do que outras, mais solidificadas talvez. Por exemplo, essa parte da presilha que eu anotei aqui. Então, o dizer, eu admiro você, eu tenho saudade de você, é uma coisa que todo mundo fala, né? E essa admiração, essa saudade, não é que ela não tenha força e tal, mas são palavras que tornam a saudade tudo igual. E não é. Então, na literatura, na poesia, quando você mostra
como é essa saudade, como é essa admiração, como ama o outro, ela ganha uma força danada. Então, aqui, essa admiração veio nesses versos, né? Da inveja preside que está mais próxima do que eu, do teu pensamento. E falar em pensamento e reflexão, acho que tem muita filosofia aqui entranhada nesse inveja a fotografia que se parece tanto contigo, talvez ainda mais do que tu mesma. Ana Martins Marques, você é genial, eu adoro esse livro. 3 poemas. Não é uma questão de eleger os preferidos dos preferidos, não tem uma questão hierárquica nessas escolhas, nem mesmo na sequência, né? Também não tem relação um com o outro, pelo menos que eu perceba. Simplesmente pego os meus livros aqui e elejo um poema que me toca bastante, que eu me sinto à vontade de compartilhar. Vai saber quem encontra, né? O próximo poema, esse terceiro poema, desse primeiro 3 poemas, sai desse livro Fulgor del Aire, do Juan Gelman. É um autor argentino que sofreu muito com a perseguição da ditadura, que matou seu filho, sua nora, e tem uma história muito forte com ele, porque ele passou a vida querendo encontrar o neto ou a neta que tinha nascido quando a nora estava presa. E daí ele descobriu que ela tinha sido levada para o Uruguai, e no Uruguai sumiram com ela, né? Mataram, assassinaram a nora. E esse neto, essa neta, eu não lembro bem, enfim, foi adotado por um delegado, um policial uruguaio. E ele pôde encontrar esse neto, essa neta. E isso é uma coisa muito marcante na trajetória pessoal desse poeta Juan Gelman. Agora, esse livro, né, ele veio nas mãos de um amigo muito importante, querido, Marcos Batista, escritor também dessas obras, um cronista importante, principalmente para a cidade de Santos, que é a minha cidade natal. Esse Fulgor del Aire que o Marcos me trouxe do Chile, ele foi para o Chile e perguntou: o que você quer? Eu falei: me traz um livro do Juan Gelman, mas eu não sei se você vai achar. Depois ele achou e trouxe esse livro da Bolsídio, que é realmente um livrinho de bolso, uma antologia. Tem poemas desde 56 até 2001 a 2004. País que foi, será? O poema que eu elegi para conversar aqui chama-se Final. Eu não tenho na versão, eu tenho um livro em português com tradução do Eric Nepomuceno, né, Amor que Serena Termina, que é da Record, mas esse poema não foi um dos escolhidos pelo Nepomuceno. Você vê que é curioso, né? Como é que é feita uma seleção de poemas numa antologia, né? O Eric Nepomuceno deve ter tido muito trabalho para escolher, porque você trabalha com uma limitação também, né? Não pode botar todos que você gosta, né? Aí escolhe os que acha mais significativos, depois tem que ir cortando e tal. Trabalhão. Mas enfim, Final chegou para mim aqui nesse livro, pelas mãos do Marcos. Eu mantenho esse livro junto com os livros dele aqui. Não que eu precise disso para lembrar do meu amigo, que é uma presença que não se vai.
final. Aliás, desculpem as pronúncias, né? Eu não falo espanhol, então aqui vai no meu espanhol ruim. La poesía no es un pájaro y es. No es un plumón, el aire, mi camisa, no, nada de eso y todo eso. Esse poema começa com esse tratado, né? Da poesia nas coisas do dia a dia. Quer dizer, é e não é as coisas do dia a dia. Está em tudo. Poesia não é um pássaro e é. Isso se adensa ao longo do poema. Sí, he roto un violín contra el crepúsculo para ver qué pasaba. Me fui a la piedra y pregunté qué pasa. Pero no, aún no. É difícil ler esse trecho para mim. Me olvidé acaso del pañuelo aquel donde gira en silencio un vals antiguo. No lo olvidé. Mirarme la mejilla y os daréis cuenta. No lo olvidé. Me olvidé del caballo de madera. Tocarme el niño y me diréis que no. ¿Y entonces qué? La poesía es una manera de vivir. Mira a la gente que hay a tu costado. Ama, sufre, canta, llora. Ayúdala a luchar por sus manos, sus ojos, su boca, por el beso para besar y el beso para regalar, por su mesa, su cama, su pan, su letra A y su letra H, por su pasado. ¿Acaso no fueran niños? Por su porvenir. ¿Acaso no serán niños? Por su presente, por el trozo de paz, de historia y de dicha que le toca, por el pedazo de amor grande, chico, triste, alegre, que le toca, por todo lo que le toca, y se le arrebata en nombre de qué. ¿De qué? Tu vida, entonces, será un río innumerable que se llamará Pedro, Juan, Ana, María, pájaro, plumón, el aire, mi camisa, violín, crepúsculo, piedra, pañuelo aquel, vals antiguo, caballo de madera. La poesía es esto. Y luego, escríbelo. Então esse poema, esse final, né, é um... Como é que eu vou dizer? O que eu sinto desse poema é que ele é um tratado sobre a poesia. Sobre o poema, sobre o fazer poético, sobre o conviver com poesia. Conviver com poesia. Porque eu acho que é isso. Os poemas são textos com os quais a gente convive. A gente lê um texto, né, do gênero poesia e a gente relê, né? Eu vou ser chato para falar nisso, assim, eu vou voltar nisso porque é algo que eu quando falo, penso a respeito e repenso a respeito. Poema é uma coisa, poesia é outra coisa. Quem diz isso? Isso eu encontro em Antônio Cândido, eu encontro em Otávio Paz. E por aí vai. E é a ideia que me convence. Poema é uma coisa, a poesia é outra coisa. E a poesia pode estar em qualquer coisa. Esse poema traz isso, né?
esse tá em tudo é bem-vindo ao texto, né? É bem-vindo essa tentativa de trazer para o texto e fazer provocar em alguém esse estado de poesia, essa visão interessante do mundo, né? Luego, escríbelo. Se está nessas coisas todas, se não está nas coisas todas, mas está, escreve, busca. É difícil dizer o que eu aprendo desse poema, porque justamente é isso, né? A poesia consegue atingir isso com estas palavras do Juan Hellman, não com essas minhas aqui tentando explicar. É que nem explicar piada, né? Então eu não estou aqui tentando explicar nada, é uma conversa a respeito da poesia, a respeito deste poema. Essa imagem, por exemplo, si he roto un violín contra el crepúsculo para ver que passava. O que significa? Não sei, mas quando ele escreve essa cena, nesse momento, constrói essa imagem, ela é surpreendente. Me fui a la piedra e perguntei que passa, pero no, aún no. Esse trecho aqui, esses versos me parecem um pouco o Manuel de Barros, né? Coisa singela do que está aqui, né? Perguntei a la piedra que passa. La poesia é uma maneira de viver. Tá bem, esse verso, ele está deslocado na página. E ele é central na página. A mesma, vamos dizer assim, esse mesmo deslocamento acontece no começo, no segundo verso, quando ele escreve yes. La poesia no es un pájaro y es. Y o aún no. La poesía es una manera de vivir y luego escríbelo. Yes, aún no. La poesía es una manera de vivir y luego escríbelo. Estou tentando. Esse primeiro 3 poemas vai em homenagem ao meu amigo Marcos. Esses personagens da cidade me interessam, né? As histórias pequenas me interessam. Pequenas apenas pelo tamanho do texto, talvez. Que no fundo são grandes histórias, que muitas vezes os jornalistas não estão prestando atenção. O que é a vida? Saudades do Abujanra, cara. Outro dia eu vi ele recitando um texto do Mário Quintana chamado O Tempo. Eu acho que se um dia ele recitasse um texto meu, eu acho que eu choraria. E aí eu ia responder que a vida é uma crônica.